Falar sobre chakras. Primeiro eu vou passar o conceito de chakras. Vocês vão perceber que sempre a analogia deles está presente em tudo. Todas essas linhas de conhecimento e saber sempre possuem uma analogia a esse setenário. Então a primeira coisa seria nós entendermos esse setenário evolutivo em relação a um princípio hermético. O que é princípio hermético? Existe um livro que até recomendaria como leitura para vocês, que é um livro muito rico e muito simples, uma linguagem muito fácil, que é o Kybalion. Mas se escreve assim, ó, Kybalion. Kybalion. Quase todas as sociedades que trabalham linhas de saber recomendam esse livro para as pessoas lerem. Que ele não tem nem autor. O autor é colocado como os três iniciados. Então, como que a gente trabalha os princípios herméticos? Quando a gente fala de hermético, a gente fala de uma coisa fechada. Mas não que seja fechada no sentido do conhecimento. Hermético no sentido de vibração e arquétipos que estão neles, para que a gente entenda muita coisa o qual nós, como humanidade, estamos relacionados. E existe um princípio hermético que ele é muito interessante, que se chama o princípio hermético da correspondência, que é um dos 7. O que quer dizer o princípio hermético da correspondência? O que está em cima é igual e análogo ao que está embaixo. Então o que nós compreendemos com esse princípio hermético que está nesse livro? Você pode baixar ele gratuitamente na internet, viu? Só você pesquisar Kybalion, download, e você vai ter N sites ali que disponibilizam esse conhecimento, tá bom? O princípio hermético da correspondência, ele coloca que a evolução cósmica ou celeste, ela é igual e análoga à evolução humana. Quer ver um exemplo de um grande artista que deixou através de um lugar onde é muito visitado por turistas, né, que deixou a expressão através da arte desse princípio hermético? Michelangelo. Capela Sistina, Vaticano. Se você chegar na Capela Sistina, ou se não, a Capela Sistina você chega virtualmente com o dedinho ali, né? Você vai ver que tem a imagem de um humano com o indicador esquerdo levantado e Deus, simbolicamente, com a sua falange ou com seus anjos, com o indicador direito. E os dois estão se encostando. De quem já viu essa imagem? Curiosidade. É o princípio hermético da correspondência. Porque nunca as hierarquias criadoras, que você dê o nome que você quiser, dê o nome de Deus, se for uma forma mais religiosa, vamos dizer assim, se você quiser chamar também de grande arquiteto do universo, ou Gadu, que é uma nomenclatura maçônica, se você quiser chamar do que for de acordo com a forma que você se conecta a essa fonte criadora. Sempre nós precisamos compreender que esta energia, quando ela se projeta vai ficar uma coisa repetitiva, mas se projeta com um determinado projeto, determinado por eles, isso é executado da mesma forma que eles trabalham. E o grande arquiteto do universo, que é a forma como eu prefiro expressar, ou fonte criadora, ele resolveu fazer a evolução através do setenário. Então o 7 é o número padrão da evolução, tanto no sentido cósmico, como também a evolução no seu sentido terreno. E isso é facilmente observado. Quer ver um exemplo? Se você pegar com duas forças que são utilizadas amplamente em tudo quanto são linhas de conhecimentos. Se você utilizar cores e sons. Cores e sons. Todo mundo já viu o arco-íris aqui? Quantas cores são o arco-íris? 7 cores. Por que 7? Por que não 8? Por que não 9? Por que não 6? Porque é o padrão escolhido no sentido das forças evolucionárias. Se você pegar, são 7 cores, as principais, as que fazem o decorrer de todas, e as notas musicais, tons ou sons, também estão no setenário. Daqui nos sons,
junto com as cores, que surge o que as pessoas chamam de teurgia. Porque as cores e os sons vão gerar o quê? Uma forma. Uma forma. E uma forma que é criada por cores e sons, ela vai ter contido nela o quê? Arquétipos. E esses arquétipos acabam originando todo o manancial que as pessoas utilizam através do conhecimento passado. Tarô. Vocês estão vendo formas aqui ou não? Vocês não estão vendo cores aqui? Se você chegar na Kabbalah, mesma coisa em relação às letras hebraicas, em relação à árvore da vida. Se você falar de astrologia, todos os signos e todos os planetas também possuem uma expressão associada a símbolos. Então, quando a gente começa a entender isso, que gera um baita de um misticismo, tarô, cabala, astrologia, que o pessoal busca, na verdade, autoajuda, nós vamos entender que antes da autoajuda existe uma consciência fantástica que está por detrás disso, que nada mais é do que expressão dessa evolução do centenário. Então, quando nós começamos a entender essas forças, aí sim, quando a gente faz uma mentalização legal, correspondente a essas forças, fazendo as analogias certas, que é isso que eu vou procurar passar para vocês hoje, aí sim existe uma magnetização de uma força correta. Não existe nada superior. Quer ver? O primeiro princípio hermético, para quem ler esse livrinho ou pesquisar, sei lá, é o princípio do mentalismo. O princípio do mentalismo. Alguém já ouviu falar no Buda? Quem é o Buda? É o Buda. Aí meu vizinho gordo que chama de Buda. Quem é o Buda? É o Deus na ilha. Tudo bem. Vamos entender uma coisa. Olha o Buda falando do princípio do mentalismo. Nós somos o que pensamos. Medita um pouquinho só nessa frase. Nós somos o que pensamos. Se a gente entra em sintonia a esse ensinamento, que quando você pega um mestre da sabedoria, como foi Sakyamuni, Siddhartha Gautama, ele deixa ali bem claro que nós simplesmente somos produtos do que acreditamos que nós somos. Aí que vem aquele que também, se você levar o pé da letra, ele é complicado, aquela coisa do pensamento positivo. Ele é ótimo, sim, mas se ele for fundamentado em algo que tenha valor, ou um arquétipo já existente, que você vai ser extensão dele. Como eu vejo o princípio do mentalismo no sentido de autoajuda? Vamos pensar isso. Se nós somos o que pensamos, como esse grande ser nos ensinou, imagina uma pessoa absolutamente negativa no seu pensar, no seu sentir. Ela sempre numa situação, ela está vendo o pior, ela está se conectando ao pior. Aí vem outro princípio hermético, o princípio da polaridade. Vocês já ouviram falar em bem e mal? Não ouviram falar em bem e mal? Tira o mal do contexto evolutivo. O bem vai existir? Ele vai ser uma energia, mas ele não vai ser mais o bem, porque ele não tem mais a referência do mal para ser o bem. O Newton Schultz é uma pessoa alta ou baixa? Alta, para vocês. Me põe do lado de jogadores de basquete e vôlei. Olha o Nanico ali, ó. Tudo é relativo. Tudo são meias verdades. Tudo possui sempre dois lados para a gente analisar. A mesma coisa em relação aos arquétipos. Então você com a sua mente, quando você tem uma força causal que você origina com a força do seu pensamento, você está se conectando a uma energia já existente. Então, tudo é a natureza do que você pensa. Isso está ligado até às nossas próprias reencarnações. Quer ver que engraçado? Eu vou pegar o exemplo do heterossexual. Não tenho nenhum preconceito ou nada. Se você pegar, o homem só pensa em... Pensa em mulher. Isso aí, garoto. Tinha que ser um homem para responder, né? E mulher? Pensa só no quê? Sexo também? Não, mulher é assim. Elas não são puras? São puras, são maravilhosas. Os homens são maioria aqui, 13. É melhor a gente ficar quieto. É melhor a gente ficar quieto para não gerar problema. Mas se você pegar, vamos voltar para esse princípio, o homem só pensa em mulher. E a mulher só pensa em homem. Então ele está se programando na próxima reencarnação para ser o quê? Se ele só pensa no lado oposto.
O homem ser uma mulher e a mulher ser um homem. Então, esse tipo de energia que faz, normalmente, a gente alternar as nossas energias ou os nossos polos reencarnatórios. Depende da energia que a gente se carrega. E isso vale para tudo. Quer ver como vai ser fácil? Se você tem uma vida difícil, de repente, na parte financeira, e você só potencializa que eu sou pobre, eu sou miserável, que eu não tenho, eu joguei pedra na cruz, aproveitei, passei uma rasteira no Pedro, uma gandaia no Tiago, sei lá o que você fez. Se você só potencializa isso com as suas energias mentais, você está se programando para ter que descarregar o que na próxima? A mesma situação. Se você já adquire uma força de superação, é aí que, na minha visão, vem o princípio da realização. Sempre as energias celestes, olha eu voltando para o tema, as energias celestes ou cósmicas que estão associadas às nossas ideações, ao que nós mais alimentamos com o nosso pensar e sentir, inevitavelmente serão as energias que choverão na nossa vida física. Vocês estão compreendendo? Então não vai existir de você se carregar de uma energia X e pedir Y. É o que a maioria das vezes a gente faz e não tem sucesso nas coisas da nossa vida. A gente fica carregando banana no mundo astral mental e quer que chove laranja. Não vai chover banana. E quando cair a banana, pô, mas cadê a maçã? Aí seria como se a pessoa falasse, pô, mas você plantou banana, como é que você quer que nasça maçã? A gente faz isso na nossa vida o tempo inteiro. Daí que o princípio do mentalismo, que é o primeiro, ele se associa ao da correspondência e também a outro princípio hermético, deve ser o quarto ou quinto que estou falando do 7, que é o princípio da vibração. Vibração. Então o princípio da vibração que tem correspondência com frequências, porque se você falar de cor e som não são frequências? Frequências cromáticas, frequências sonoras. O que você envia através do que você acredita que você é, você carrega essa energia, ela vem para você, ela retorna. Isaac Newton, que não é Isaac Newton, não é o Newton, Isaac, eu falo Newton, não penso que sou eu, não, é Isaac Newton. O Isaac Newton, ele definiu isso como sua terceira lei. Qual é a terceira lei dele? Hã? Causa, tem alguém no meio ainda. Causa, lei e efeito. Então a energia que você causa possui uma lei, que não é a lei dos homens, CT, radar, manifestação, helicóptero, tá vendo helicóptero, dizendo? E efeito. Essa lei é o seguinte, você vai ter o que você plantou, e nunca o contrário, e nunca o contrário. É aí que entra todas essas analogias que a gente vai fazer. Que automaticamente, pelo fato de você compreender essas analogias que eu vou mostrar aqui para vocês através dessas linhas de conhecimento, e compreendendo o que são os seus centros de força que estão associados ao setenário, você já está se automagnetizando. Estão compreendendo? Então seria, quando a pessoa ela traz o conhecimento dessas associações, pelo simples fato de lembrar mentalmente, lembra o primeiro princípio hermético, ele já está se automagnetizando com essa força. Então quando nós entramos em sintonia com esses arquétipos, você já está colocando eles em você. Mas como existe o princípio hermético da polaridade, que tudo possui dois lados, todos esses arquétipos associados a tarô, astrologia, cabala ou cabalá, o que possui? Tem um lado fluente e um lado desafiador. Quer ver um fácil em relação à astrologia? Então onde eu vou falar em signos aqui, não ouviu falar em signos? Os signos não têm um lado bom ou ruim, ou tem? Não, esse signo é sempre ruim. O bom é só o meu. Todos os signos não possuem sua polaridade, né? Você já viu Ariano rezando? Quem já viu Ariano rezando? Como que Ariano reza? Como que Ariano reza? Deus dá-me paciência, mas dá-me agora. Agora, exatamente nesse momento ele quer, né? E o escorpianino rezando? Quem sabe como que o escorpianino reza? Pai, perdoai meus inimigos, mas, querido Pai, se não for possível, destrua-os imediatamente. Brincadeira. Tô brincando. Cada signo tem sua reza, né? Tem sua reza, né? Canceriano, então, destrua tudo, uma poupa minha mãe, por favor. Brincadeira. E aí vai, né? O leão, meu brilho, e aí, brincadeiras à parte. Então, tudo está inserido na polaridade. Tudo está na polaridade. Mas para que criaram essas coisas? Tá.
fala a astrologia? Para perpetuar o conhecimento. Senão o ser humano deixaria de acreditar. Esse é o fundamento das religiões. Independente de qual você acredite, fale que essa é boa, essa é má. Uma coisa que eu aprendi, obrigado, Marca. Uma coisa que eu aprendi, pelo menos é o que eu li, e eu atesto, pelo menos de acordo com a minha consciência, que ela faz sentido, que toda religião é boa. O que não presta são as deturpações que a personalidade humana daqueles que estão associados a ela. Então, normalmente é a nossa polaridade que acaba deturpando o conhecimento. Aí Cristo é vendido por cartão de crédito, a Brahma vira marca de cerveja, e aí vai por aí afora, né? É complicado isso. Todas as religiões, elas trazem um fundamento que procura perpetuar o conhecimento daquele ser divino que se manifestou ali. Né? Se você pegar, não foi o Cristo que criou o cristianismo. Ele vinha com uma missão de libertação, a mesma coisa o Buda, principalmente o Buda. Que o Buda conflitava com o quê? Com o hinduísmo, que ele tinha pares hindus. Então, quando ele saiu ali, saiu daquela realeza, que ele era um príncipe, né? Ele falou, não, preciso entender essa realidade de me conectar à fonte de uma forma diferenciada. Aí ele foi passando o conhecimento que com o tempo se tornou o budismo. Então muita coisa se distorce com o tempo, né? Da onde que vem a energia causal das religiões? O que quer dizer religião? Quem sabe? Olha, cara, vocês ouviram isso aonde, né? Está firme, então é juventude aqui, que bom. Religar não quer dizer que você está ligando algo que já esteve ligado um dia? Pensa bem, se eu falar ligar, é uma primeira vez, religar é porque algo já esteve ligado. Então todos nós temos dentro de nós todo esse potencial criativo desse religar com essa energia superior, que simplesmente quando a gente retorna no processo reencarnatório quer dizer o quê? Você já encarnou algumas vezes. Então, nesse processo reencarnatório, a gente esquece, porque seria muito fácil se a gente lembrasse, né? Então, a gente vem, se envolve com um corpo denso, mas toda a memória do que a gente se propôs a fazer aqui está no nosso interior. Por isso que todos os mestres, nesse religar, falam, olha para dentro, olha para dentro, olha para dentro, olha para dentro, todos, para que você ache isso. Então, em conjunto com as religiões, o que foi criado nesse processo que é muito interessante? Surgiram essas linhas de conhecimento que não são religiões. Elas, na verdade, são o quê? São formas de perpetuar o conhecimento que, em um momento específico da humanidade, ele era pleno. Que época que era essa? Eu sempre falo isso, mas é bom afirmar, a Atlântida, onde nós tínhamos o que o pessoal do Oriente chama de Satya Yuga. Então nós tínhamos uma idade de ouro, onde a humanidade tinha 7 reis e 7 rainhas divinos que eram a referência em cada um dos 7 cantões que ali existia. Então a humanidade evoluía nessa época, adquirindo o conhecimento, passando de cidade para cidade, em comunhão direta com os anjos, com os deuses, né? Daí que surge a religião, essa adoração, mas era uma adoração verdadeira. Porque você tinha um referencial do que seria uma perfeição, ou uma sublimação que você poderia atingir na época, porque você tinha uma referência positiva. Hoje em dia você vai ter uma referência positiva em relação a quem? Obama, Dilma, Temer, espero não temer muito, e aí vai, sei lá, cara, o negócio está difícil. Hoje não tem assim aquela referência direta. Aí que está uma das chaves, na minha visão, do que é a atualidade. Quem tem um pensamento messiânico, o que é um pensamento messiânico? Que vai vir um Salvador que vai resolver tudo. Para mim está ligado a contextos de uma velha era. Hoje, a nova era, na minha visão, é você, cada um, achar o seu mestre interior e, através de realizações, fazer um mundo melhor. Então não adianta você continuar sendo um baita de um picareta e esperar um avatar inchadão, que picareta com inchada vai dar certo. Não vai dar. Não vem nenhum salvador que vem aqui, vou operar todos os milagres. Quanto você quer? É dinheiro e relacionamento? Tó.
O Apolo, o Afrodite para você e $1 bilhão. Esquece. Isso é velha era. Isso é velha era. Na minha visão, deuses e hierarquias estão cansados de orações. Eles querem realizações e sintonia com eles. Então não adianta você orar e não fazer. Não adianta você ficar esperando uma solução e você não propicia nada para que essa solução tenha um caminho em relação à sua força pessoal. Então aí a religião atual, quer ver? Eu vou colocar uma coisa bem atual em relação à minha visão. Eu estou com 52 anos agora. Né? Eu lembro que quando eu era garoto, que eu tinha 16, 17 anos de idade, que eu era office boy, nem sei se existe essa profissão ainda, que põe envelopinho amarelo debaixo do braço e pega bus. Quem ainda é isso? Hoje é motoboy, né? Sei lá o que é hoje. Então, eu lembro, cara, que eu queria pegar um fanzine, um jornalzinho, para saber notícias culturais da Inglaterra, da Europa. Era um custo para arrumar isso, cara. E rodava o centro ali, ia para cá, ia nas galerias ali, e conseguia. Hoje em dia você dá um clique num aparelhinho. Você dá um clique, você acessa tudo que acontece. Então, como é que eu vejo hoje? Antes você tinha uma conectividade em relação ao mundo muito defasada, era difícil você ter informações, saber o que está acontecendo, algo que saía lá fora demorava um tempão para vir para cá. Né? Os mais velhinhos devem lembrar a época do Museu do Disco. Quem lembra disso? Realmente virou museu. Quem lembra? Era Museu do Disco, não era? Eu lembro que eu pegava o meu salário de office boy para comprar um disco do Ramones, etc. E o salário dele para mim. Pegava um disco, uma bolacha bonita, americana, assim. Hoje em dia você baixa isso em 5 minutos. Então, na minha visão hoje, para que a gente aprenda a viver como grupo, para entrar no religar em relação a isso, a divindade falou assim, vamos conectar todo mundo com todo mundo? Vamos, e rapidinho, vamos criar o quê? A internet. Aí cria-se a internet, as redes sociais, e não existe mais distância. Vocês pararam para pensar que não existe mais distância? O mundo agora está na palma da nossa mão com um aparelhinho? Isso é uma providência para a gente começar a pensar como grupo. É aí que essas linhas de conhecimento, elas vêm, na verdade, trabalhar o quê? Uma forma da gente conectar ou sintonizar essas frequências para que a gente entenda o nosso setenário evolutivo. Então vamos primeiro entender esse setenário em nós. Quer ver que interessante? Quando a gente fala de chakras, que é o tema da atividade, Deus também teria 7 chakras. Ou quem são os 7 chakras de Deus? E agora? E agora? Não sei. Quais são os 7 chakras de Deus? Clarice, cadê? Cadê? Deve ser os olhos, já pensou? Então Deus tem um corpo antropomórfico. As estrelas, está quase chegando lá, na minha visão. Os planetas, que são 7 planetas sagrados. E esses 7 planetas que circundam todo o nosso sistema, eles passam por um lugar no céu. E esse lugar que eles passam no céu, os astrônomos chamam de eclíptica. Alguém já ouviu falar nesse termo? Eclíptica? Seria o quê? Que esses planetas eles sempre passam num determinado lugar. Então eles possuem uma espécie de rastro, que é interessante isso. Aí você entende esse princípio da correspondência. Existe um rastro no céu, que se chama eclíptica, por onde todos os planetas, esse aqui é o símbolozinho deles, eles sempre caminham por aqui, nunca acima e nunca abaixo. Então, essa eclíptica o que é? A coluna vertebral de Deus. E os 7 planetas o que seriam? Os 7 chakras ou as 7 consciências diretos dessa força maior, dessa fonte criadora. Daí que você pega várias dessas linhas de conhecimento que colocam os planetas em associação ao quem? Vou colocar esses termos, os 7 autogerados, os 7 anjos da presença. Se você pegar, cada planeta se associa a um anjo. Você pode falar que Lua é Gabriel, Sol é Micael. Não, calma, não precisa transformar isso em ditadinho nem receita de bolo. O interessante é saber que cada um desses planetas representa uma divindade de um anjo.
Então nós poderíamos dizer que cada um dos planetas que estão aí, daí que surge a astrologia. Cada um desses planetas, como força vibracional, corresponde diretamente ao esteio ou corpo astral de um desses anjos ou 7 dignidades. As religiões, na verdade, o que fazem? Pegam essas consciências e as transformam diretamente em forças que dão nomes, associações, e com isso surgem todos esses arquétipos que hoje, infelizmente, estão muito deturpados. Que eu vou tentar, de acordo com a minha possibilidade, colocar isso para vocês. Então, voltando ao princípio da correspondência, eu tenho 7 planetas sagrados que passam numa eclíptica. A eclíptica é a coluna vertebral de Deus. O céu representaria o próprio corpo dessa dignidade. Que se você pegar a associação, quer ver o símbolo do feminino, como está associado a isso? Você pegar o símbolo da Virgem Maria, a estatuazinha dela, que cor que é o manto dela? Por que é azul? Por causa do céu, caramba! E o que tem cravejado ali? Estrelas! Está simplesmente simbolizando essa energia. Se você pegar a deusa Nut, egípcia, você pegar a deusa Nut egípcia, ela faz um arco aqui, está o pé dela, tem um arco, e depois ela senta a mão dela aqui. É a mesma coisa. Então, todos esses símbolos criados é para perpetuar uma tradição, que infelizmente a gente perdeu. Então, quando nós olhamos tudo isso, a gente fala, pô, tem alguma coisa aí? Tem. Então, essa mesma energia criada pelo grande arquiteto do universo está em nós. Está em nós. Então nós temos, assim como esses 7 planetas, nós temos essas 7 forças em nós. Então a eclíptica no ser humano, o que é? A nossa coluna vertebral, eclíptica, celeste, no sentido terreno, é a coluna vertebral do ser humano. Pode ver que bateu ali, danificou, complicou. Não complicou? Não paralisou? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque quebrou o fluxo do setenário divino. Tão óbvio isso. Segundo os livros que eu li, se você pegar o soro céfalo-raquidiano e estudá-lo com uma propriedade iniciática, a medicina poderia atingir a taumaturgia e descobrir toda a cura de tudo que existe em relação ao ser humano. Porque está associado à emanação dessas forças. Continuando, se nessa eclíptica nós temos 7 planetas sagrados, no ser humano, aqui celeste e aqui terreno, o que o ser humano tem? Os 7 chakras, que seriam 7 sóis, que são pontos importantíssimos no seu corpo, que trazem associação com tudo isso. Mas agora vamos lá. Se você pegar a eclíptica com 7 planetas, mas não tem um monte de estrela e constelação no céu também? Tem ou não tem? Você tem aquele rastro, mas tem um monte de estrela para cima, para baixo, atrás, etc. O ser humano também, junto com a sua coluna vertebral e toda a incidência vibracional desses 7 centros de força que possuem os nadis, que são os condutores da energia que vem de fora para dentro, o ser humano também possui vários pontos de energia. Vocês nunca viram acupuntura? Vai mexer só nos 7 chakras a acupuntura ou não mexe em... O que eles estariam mexendo? Eles estariam mexendo nesses pontos que seriam as estrelas que estão todas no firmamento. Então todos nós possuímos isso. Mas agora vem uma chave. Dos 7 chakras ou 7 sóis que nós temos, 4 já estão plenamente manifestados. E se o universo está no 7, se os 4 estão manifestados, quantos faltam ou estão em potencial para a gente desenvolver? Quantos estão? Ainda bem que a matemática está maravilhosa. Então 3 são estados de consciência potenciais, que quando a gente compreende esse jogo é muito fácil de entender. Quer ver? Quantos são os elementos que nós temos no planeta Terra? Quantos são? 4 elementos. Quais são? Ar, fogo, água e terra. Daí que surge a astrologia. Que a astrologia você tem 3 signos para cada uma dessas forças, mas existem 3 energias em potencial. Então vamos entender aqui, ó.
Se você pegar essas forças, cada uma delas corresponde a estados de consciência. Você pode dizer que a Terra representa o corpo físico ou mineral do ser humano. Todo mundo tem um corpo físico, ou tem algum fantasma que está em corpo astral aqui e não sabe. Esse corpo físico, o que ele tem? Pra você falar que ele está vivo. Ele tem a energia da água, que simboliza a vitalidade, ou o corpo vital do ser humano, que esses nunca se desassociam. Aqui você tem o que nós chamamos de corpo. Com a terra e com a água, com o ar e com o fogo, você tem o que nós chamamos de alma. De alma. Que quando você dorme, isso aqui continua funcionando. Ou você dormiu, o coração parou. Não. O sangue parou de correr. Você parou de respirar. Então essa energia continua. Essa aqui, ó, essa consciência que é o seu corpo, ela sai. Por isso o pessoal chama de viagem astral. Que realmente acontece toda noite quando você entra em sono profundo. A energia do fogo representa o que nós chamamos de corpo astral. O corpo dos desejos, das paixões. Todo ser humano não nasce com isso? Nasce ou não nasce? Com um corpo físico, com uma energia vital e com um corpo astral, desejos, paixões. E ele nasce também com uma mente. Essa é a realidade dos 4 elementos. Você tem 4 chakras que estão associados a isso. E existem 3 chakras que ainda como estado de consciência ou força vibracional, a gente chama de elemento éter. E eles estão associados à parte mais elevada do ser humano. Quer ver como eu vou provar isso? Vai ser difícil vocês refutarem. O chakra correspondente à energia do elemento terra no ser humano é o chakra raiz ou básico, conhecido como Muladhara. Muladhara como nome em sânscrito. Chakra quer dizer roda. Daí que a gente fala, quando eles brilham como incidência de energia e consciência, eles são, na tradução direta, chamados de roda, ou sóis. O chakra raiz, ele está no final aqui da sua coluna vertebral. Sabe quando aquele, na minha visão, ele tem uma incidência maior na formação do ser humano? Quando o feto está naquela... ele parece um animalzinho. Você sabia que a gente tem um rabinho? Alguém já viu o feto em formação? Chega uma hora, o que acontece com ele? Ele se interioriza. Então aí faz aquela energia daqueles nós de Kundalini que ficam ali. Então fica no final da sua coluna vertebral. Ligada ao elemento água, que está na parte de baixo, aqui da esquerda, um simbolismo que vocês podem matar, eu falo sempre isso nas aulas. Se você pegar Moisés, Gênesis, ele fala que a Eva nasceu do que, Dodô? E aí? Vocês acham mesmo que você vai falar, deixa eu arrancar uma aqui. Ah, não, quero 2, então toma 2. É um centro de força que existe aqui, próximo à sua última costela, ligado ao baço, que em uma época remota da humanidade, o ser humano nascia praticamente de si mesmo através do processo da sissipalidade. Então existe esse chakra aqui que se chama esplênico. Esplênico. Por que ele tem esse nome? Vem do inglês. Como é que fala baço em inglês? Começa com split e termina com in. Isso, aí, esplênico, porque ele está associado ao baço. O raiz está associado ao quê? Às gônadas. Esse é o sistema endócrino em função direta com os centros de força. Então, o chakra raiz, as gônadas. Sabe o que é gônadas? Já viram o jogo de futebol? O Brasil está jogando as eliminatórias lá. O que eles protegem? As gônadas. Masculinas, mas tem as gônadas femininas também. E as gônadas femininas, quais são? Ovários. Então prova que a gente nasce do ovo até hoje. E antigamente o ser humano se projetava dessa mesma forma. Então raiz com as gônadas. Gônadas. Sempre que você tem problema nessa região aqui, tanto homem como mulher, o chakra raiz está desequilibrado. Olha o segredo. Estrutura. O que é raiz? Enraizamento, base, estabilidade, é aquilo que te dá a sustentação de vida. O chakra esplênico, como eu acabei de falar para vocês, ele está associado ao baço. É importantíssimo nessa região aqui.
E ele está ligado ao elemento água. O que nós temos aqui nessa parte do corpo? Aqui? O que nós temos? E o intestino, qual é a função dele? Absorção de água, não é? Sim ou não? Pelo menos eu acho que é ou não. Sim ou não? Está ligado à água. A água fica nessa região do seu corpo, na parte principal. Agora que vem os outros aqui. O nome desse chakra, para quem gosta de sânscrito, Svadhisthana. Svadhisthana, para quem gosta. Né? Mas ficar com esses termos orientais na cabeça também é complicado. O chakra umbilical é o esteio da nossa energia astral. Desejos, paixões. Quer ver um exemplo? Quem já tomou um susto e sentiu um friozinho na barriga? Que frio na barriga, qualquer coisa súbita. Esse é o chakra umbilical, né? O chakra umbilical, quer ver outra dica para quem tem problema aqui? São as suprarrenais, as glândulas de associação direta. Quem já teve aí? Cálculo renal, quem já teve? Vai, ninguém teve, eu tive. 2 vezes já. Oh, delícia! É ruim, né? Oh, mas dói. O que é o cálculo renal na minha visão? Tem toda a explicação em conceito físico, sim. Mas normalmente é porque você cristalizou algum sentimento que não foi bom, que precisa ser expelido de você. Então, alguma experiência astral anterior que se cristaliza ali, foi vencida e vai ser expelida. Tem gente que acumula, não tem gente que acumula e não expele, é porque a coisa ficou tão incidente e mal trabalhada que vai se cristalizando lá cada vez mais. E pode ver se essa aqui, ó, não é a região do fogo do ser humano, é ou não é? Tem gente que come prego e dissolve aqui. Tem gente que olha, é um forno, não tem fogo, tem uma caldeira, literalmente. Né? Continuando. O ar é o chakra cardíaco. Cardíaco. Que qual a realidade do sistema endócrino ligado a ele? É uma glândula muito famosa no meio esotérico, a famosa glândula timo. Timo, que na sua tradução é energia vital. Que ela, na verdade, ela representa o grau de pureza do ser humano. Essa glândula, com o tempo, ela se atrofia. Antigamente, ela atrofiava nas crianças com 7 anos. Porque é o seguinte, você pode ver que toda criança, ela traz um grau de pureza que é natural nela. Você pode pegar a filha, fala um cara rico aí, bem rico. Não vai falar Lula, vamos falar um cara rico. Silvio Santos. Um cara pobre, Newton Schultz. Bom, pelo menos em relação a se eu tiver um filho pequenininho e ele também, se você colocar os dois juntos, nem vai perguntar quanto o pai ganha, quanto o pai não ganha. Você dá um brinquedinho, os dois ficam ali brincando com uma natureza totalmente, sabe, inerente de cada um do que é, do que não é, etc. Não é verdade? Criança não é assim? Ou criança quer saber se um é colorido, se o outro é branco, se o outro é negro, se o outro é amarelo, se um tem, se o outro não tem? Eles ali, eles curtem. Quando a glândula timo começa a atrofiar aqui, que ela é uma das partes de passagem aqui para cima. E aí eu quero chegar na chave para você entender o que é chakra. Aí quando a gente fizer as correlações, as coisas fluem. Estão indo juntos comigo? A glândula timo, ela começa a atrofiar quando a criança realmente começa a trabalhar o lado do interesse, o lado do egoísmo. Ela perde aquele compartilhamento puro, ou seja, a pureza é deteriorada. Então ela atrofia. Quando que normalmente ela volta? Na velhice. Por que na velhice? Se você pegar os velhinhos, eles não conhecem lá umas belas de umas crianças, quem está aqui com seus senhores sabe quando tem que cuidar de pai e mãe por aí. Né? Ela volta, porque a pureza, não é que ela ter sido um picareta, ele até cansa às vezes de fazer a picaretagem. Né? Ele, nossa, sério, Fernando, então começa a voltar esse grau de pureza. Numa pessoa boa mesmo, ela nunca atrofia. Entenderam o segredo da glândula timo? Agora vamos fazer, é normal, entrou em dormência. É bom porque eu estou precisando usar ali. Então aqui, ó, isso aqui nós temos manifestado. Quer ver? Se eu quiser trocar meu coração, não dá? Não existe transplante de coração, nunca ouviu falar nisso? Só eu ouvi? Dá ou não dá? Tudo daqui para baixo você pode alterar. Não posso arrancar um rim? Posso ou não posso arrancar um rim? Posso fazer redução de estômago? Posso ou não posso? Arrancar o baço? Posso ou não posso? Posso? Posso ou não posso, se eu quiser? Eu não posso perder uma perna? Sei lá, o diabo que acontecer aqui para baixo. Posso?
corta o pescoço. O que acontece quando você cortou o pescoço? Já era, porque você quebrou o fluxo espiritual dos 3 chakras superiores. Daqui para cima não mexe ainda. Porque são estados de consciência ou forças vibracionais que a gente ainda vai atingir. Então essas partes aqui, ó, pode ver que hoje um ser humano caiu, sofreu um acidente, bateu a cabeça. É fácil? Vamos lá dar um nó que vai ser fácil. O que acontece? É uma dureza para... Não, tem que dar um tempo, devagarzinho, vai voltar. Não é assim? Não é complicado? Por causa desses centros de força que aqui estão. O laríngeo, ele é o 5º chakra nesse processo. É o 5º chakra. Ele é o 5º chakra. Aqui eu não falei o nome, né? Aqui é Manipura, com umbilical, Manipura. Agora fugiu, acho que era Rata. É o quê? O laríngeo Vishuddha. O laríngeo, por isso que a gente fala cordas vocais, aí você entra nos mistérios de Orfeu, a lira de Orfeu. A lira de Orfeu ligada aos mistérios da experiência celta, que está ligada aos gregos, que surgiu a Europa depois dos celtas, que criaram todo aquele padrão. Daí que vem o que os orientais falam de mantra, que você fica ali, você está fazendo o quê? Dependendo da evocação certa, você está trabalhando os atributos de criação aqui. Então, quando nós falamos do chakra laríngeo, nós estamos falando de um potencial criativo do futuro, do ser humano, que acessa isso, que seria um anjo interior do ser humano. O anjo interior. Que como estado de consciência, sabe o que ele desperta no ser humano? O princípio da ideia. Quem já teve uma boa ideia? Por menor que seja, quem já teve? Todo mundo, não teve? Imagina se você fosse boa ideia o tempo inteiro. Não estou mandando você tomar cachaça na padaria, não. O que seria... Imagina você só ter boa ideia, sempre pá, mente iluminada. É o exemplo que eu sempre dou nas palestras, mas é uma forma de entender. Todo mundo já leu o Maurício de Souza, Cebolinha Mônica aqui, já? O Cebolinha, quando ele está ali, né? Preciso pela sanção da Mônica. Ele está na mente concreta dele aqui, com o cardíaco. De repente, vem uma lampadinha ali no balãozinho da ideia dele. O que ele teve? Uma boa ideia, a mente iluminada. Então imagina se o ser humano, despertando esses valores aqui do laríngeo, o quanto ele teria de acesso a um mental superior, que os teósofos chamam de akasha, que é a força, que não é a caixa de presente, a caixa como a energia dos princípios superiores que vem de cima, e normalmente eles são despertados aqui. Então a ideia começa a ser mais o padrão mental daquela pessoa do que a mente que fica confusa. A mente que não sabe o que faz, que ela raciocina, vê todos os pontos e não sabe para onde vai. Então está aqui o problema. O laríngeo seria a mente iluminada. Mas aí tem mais 2 consciências que vão aqui. Qual é a glândula aqui do laríngeo? A tireoide. A tireoide. Aqui, ó. A tireoide, ela representa exatamente essa fornalha que regula toda essa realidade do sistema endócrino. As mulheres realmente sabem da coisa do hiper e do hipotireoidismo. Quando isso pinta, né, uma confusão no seu corpo hormonal, sim ou não, meninas? Nunca ouviram falar nisso? Meu Deus, ainda bem, que pelo menos aqui, né? Não é uma confusão isso? E cresce, e diminui, etc. Porque você está lidando diretamente com o controle dessas energias. Hoje os homens estão tendo. Agora, quer ver puxar o saco das meninas? As mulheres estão mais para isso aqui. Os homens estão mais para o racional. Pode ver que as mulheres que têm mais isso aqui. Porque elas deveriam despertar isso aqui e não despertam. Aí dá essa disfunção aqui. Porque de repente se assolaram na mente. Quem já tem mais ataque cardíaco? Quem é? Mulher? Mulher tem mais ataque cardíaco? O homem? Que isso, bicho? Não, que mulher é mais hipotireoidismo. Mais ataque cardíaco, pelo menos eu acho, eu estou errado. É mais homem, não é mais o homem? Porque o homem é mais racional, mais concreto. Ele é mais concreto. Pode ver que no sentido de ciência, tal, mas tudo é homem.
Essas partes superiores aqui é mais a mulher. Quer ver, ó, o frontal agora? Olha aqui, o chakra frontal. O terceiro olho. O terceiro olho que está aqui. Ele trabalha o quê? A intuição. Que é a visão antecipada de coisas que ainda estão nos mundos sutis. Isso que é a intuição. Você vai se propor a entrar em sintonia com algo sempre que você entra no processo de escolha. Você está utilizando, nem que seja num grau pequeno, a sua intuição. Porque você está querendo trabalhar uma visão anterior de um efeito que você, pô, será que isso vai ser legal para mim? Será que isso não vai ser legal para mim? Você está tentando usar a sua intuição. Será que eu vou para ali, vai ser uma roubada? Quantas vezes você errou? Nunca ninguém errou? Você só acertou nas suas escolhas até hoje? Até num pãozinho, num doce ou numa refeição, ah, vou nessa aqui que está melhor, dançou, pegou a puta comida ruim. Não acontece isso, porque você não chegou anteriormente. Muitos mestres possuem isso. Sabe qual a glândula que está associada a isso aqui? A pituitária. Pituitária. Ou conhecida na medicina como hipófise. Hipófise. Ela é uma glândula que está nessa nossa parte cerebral, associada a esse centro de força, esse chakra, que quando ela entra em funcionamento, porque ela está em dormência, quando ela entra em funcionamento, ela dá uma pulsadinha semelhante aos próprios hertz associado ao coração, que secreta valores que vão correr por todo o seu corpo, ocasionando consciências que vão impactar cada uma das suas células. Vocês vão entender isso quando eu falar daqui e a projeção dessas energias. Está uma zona isso aqui, mas vocês estão indo bem? Estão indo de boa? Estão indo de boa ainda? O importante é o conhecimento, né? Como eu falei, vocês podem gravar, vai à vontade. Só não vai fazer striptease aqui, né? Mas o resto pode fazer o que quiser. Eu sei que você queria fazer striptease. Não, estou brincando, assim, fala. Hã? Eu perdi o nome do chakra. Chakra frontal, frontal, tá bom? Agora o último chakra, que é o chakra da coroa. Ele está aqui em cima, ó, virado para cima. Chakra da coroa, que forma quem? O coronal. Coronal ou coronário? Coronal ou coronário? Que estado de consciência que ele dá para nós? A percepção completa. Daí que surge, entre aspas, podemos falar de iluminado. Então ele tem como consciência a percepção completa. Já vou explicar aonde está a percepção completa. Percepção completa no sentido dele se abrir no sentido vibracional e todos os arquétipos universais possam adentrar em você. Aí surge realmente o que nós chamamos de iluminado, que ele tem resposta para tudo. Por quê? Porque ele está conectado a todo o manancial cósmico. Lembram no início da palestra o princípio da correspondência? Esse chakra ele tem uma força centrípeta. O que é uma força centrípeta? De fora para dentro. Para você entender melhor, já viu a máquina de lavar roupa trabalhando? Não sabem que é a máquina de lavar roupa? O que ela faz? Ela é centrífuga. Então o que acontece com a água que está nela quando ela está batendo? De dentro para fora, para sair a água. O chakra raiz tem uma força centrífuga, daí que você entende o nome dele. Porque ele vai provocar, ó, veja o ser que tem todos esses chakras funcionando, sem poeirinhas, sem bloqueios. Vem o manancial cósmico, que é o arquétipo mental de todas as coisas. Lembrem do princípio hermético mentalismo, lembram disso? Eu penso como Deus, eu entendo todo o processo da criação. Isso me dá propriedades das escolhas e sensibilidade do que eu me proponho a fazer, consigo enxergar, por isso que é o terceiro olho, com antecedência, tudo que eu estou criando e gerando, transformo isso em boas ideias, tenho uma mente sã, pura, serena e cristalina, tenho emoções, sentimentos e uma energia astral que eu não vou deixar as energias contrárias e densas fazer parte de mim, transformo isso em energia e, por fim,
em realizações na minha vida. Uau! É fácil, né? Não é fácil? Deveria ser. Mas o que a gente faz? A gente se complica com os pensamentos, se complica com os sentimentos, gasta energia em bobagem, e o que vai se tornar? Uma raiz que vai ser reflexo de todas essas energias, e principalmente com a falta de conexão com as forças de cima. Entenderam um pouquinho a energia dos chakras? Nós poderíamos dizer que os chakras, quer ver, um desenho bem ralé, mas que dá para entender um pouquinho essa energia. Você tem a sua coluna ali. Os chakras, eles ficam numa região aproximada, que é o nosso duplo etérico, o corpo vital, tem mais ou menos em torno de uns 2, 3 centímetros, como o corpo energético ou de vida que está próximo a nós. E eles são 7 sóis ou 7 forças, né? Que tanto a energia de fora vem para dentro, se nós permitirmos, como também a nossa energia de dentro é exteriorizada. E aí ele traz um duto que vai fazer a ligação com a nossa coluna. Esse dutinho aqui é o que são chamados de nadis ou condutores. Então é o fio de ligação que vai trazer o impacto direto. E como é que você vai permitir que o nadi conduza uma energia de fora para dentro, de fora para dentro? É o princípio da vibração. Um exemplo, se o chakra umbilical seu, que está ligado à sua energia astral, ele só vibra negatividade, que tipo de vibração está aqui presente? De energias densas, né? Então você vai estar sintonizado no princípio da frequência com que tipo de arquétipo? De energia boa? Ai, deixa eu ter bastante ódio para ver se vem amor para mim. Só se for louco. Não é verdade? Então você tem que ter um princípio análogo dessa vibração. Por quê? No mundo puramente físico, aí que está o princípio. Diferente gosta do lado contrário. Ou seja, o alto gosta do baixo, e etc. Ou seja, o princípio polar que faz atração. No mundo invisível, no mundo astral mental, no mundo da energia, semelhante atrai semelhante. Vocês compreenderam isso? Semelhante atrai semelhante. Então as energias dos chakras que determinam isso. Agora, quer ver, para fechar aqui, a gente começar a fazer as nossas analogias, que interessante. Nós utilizamos isso aqui, ó, simplesmente com um ato de respirar, que nos foi dado com uma força normal do nosso sistema nervoso simpático, para que todas essas energias sejam alimentadas em nós simplesmente pelo ato da respiração. Todo mundo respira aqui ou não? Se eu esquecer como respira, eu vou parar de respirar. Não é natural enquanto você está vivo isso? Até o último momento? Para que você respira? Meu Deus. Para que você respira? Para ter vida, o que mais? Oxigenar o sangue. Oxigênio. Quando você manda a energia do oxigênio para dentro de você, ele é captado por onde? Você está respirando. Pelo pulmão. Porque o pulmão tem o quê? Alvéolos, isso, alvéolo. Aí o alvéolo capta aquela energia dentro do seu pulmão. Ele manda para onde? Ele alimenta o ar. Para onde que ele vai mandar? Vai mandar para o seu, né, o coração, que qual a função do coração? Bombear. Mas ele não trabalha 2 tipos de sangue? Venoso e arterial. Daí que vem a artéria e veia. Veia de venoso, ainda pobre de oxigênio, arterial, artéria, rico de oxigênio. Então daí você já percebe que você está trabalhando o elemento fogo. Do ar foi para o fogo, foi ou não foi? Então você respirou, pá, veio ali, aí o seu coração vai... E como é que vai correr esse princípio calórico? Começa com san e termina com G. Água, pô! Quase que eu falei, água! Então, você vai percebam, primeiro o ar foi captado, isso é você na construção da energia dos seus chakras, e pá, entrou ali, pegou esse princípio calórico, se torna líquido para correr. Para que o sangue corre pelo seu corpo? Para distribuir o quê? Para quê? Para quê? O que acontece se uma parte do seu corpo não circular sangue?
Já era. Mas o verdadeiro, teve uma palavra que eu vou lançar para vocês entenderem, elemento terra, os velhinhos vão lembrar dela, que eu acho que os novos nem estudam mais isso, mitocôndria. Você lembra? Eu lembro que você foi a única que respondeu aqui aquele dia, né? É o lugar onde você capta a força que vai fazer o princípio da energia. Mas agora, que é o elemento terra, a própria célula, mas agora que vem a chave. E esses 3 chakras de cima? Esses 3 chakras de cima, eu não falei aqui a glândula aqui, ó, é a pineal. É a pineal ou epífise, desculpem, tá? Vocês não estão nem aí também que eu estou falando. Fala logo de astrologia, saco essa porra, essa porcaria que você vai falando, né? Mas, meu, se você não entende o sentido da coisa, não vai adiantar nada eu ficar passando isso aqui, nem reza sem estar na religião. Só reza na hora que precisa, vai ajudar muito, né? Vai, nem sabe o que é. Né? Então, seguindo ali, continuando o processo, vamos lá, vamos juntos. Aquelas 3 glândulas que eu falei para vocês, ao sistema, que é a timo, que dá a parte para cima, a pineal e a pituitária. Para o ser humano que trabalha a energia desses chakras, aquela energia do simples ato de respirar, cada parte do oxigênio tem uma parte espiritual, que é o princípio real da energia que existe nela. Que se você pegar os orientais, eles chamam de Qi, Chi, que é a energia espiritual que está presente dentro do oxigênio. Então, quando essa energia ela entra dentro de você, ela pode ser distribuída como forças espirituais, como estados de consciência, se aquelas glândulas estão funcionando. Porque são elas que entram em sintonia com essas forças superiores. Estão compreendendo? Então, se você não tem essa realidade desses 3 atributos de cima trabalhados, vai simplesmente ser só oxigênio e essa energia do Qi, do Chi, do Prana, o nome que você quiser dar, vitalidade espiritual, sintonia espiritual, ela não vai ser captada em você, porque você não tem a reverberação ou o princípio da vibração dentro de ti. Por isso que elas, aí que vocês vão entender agora um dos misticismos que existem por aí. Eles não falam que dentro da glândula pineal tem uns cristalzinhos? Já ouviram falar nessa história? Não é história. A glândula pineal, ela representa a energia de Deus, que Deus é uma 8ª coisa. Nós estamos falando de 7 chakras aqui. Ela tem 8 seções. Isso já foi pesquisado, tal, aberto, ali, vendo, tal. E essas 8 seções é exatamente onde estão esses cristalzinhos. Que esses cristalzinhos, quando ela começa a pulsar na mesma frequência que o seu coração, que você ativou essas energias de cima, esses cristalzinhos, eles saem dali. Então eles vão começar a fazer o quê? Circular por todo o seu corpo. Através de todo esse processo que eu falei aqui. Você vai respirar e tal. Então quando você faz tudo aquilo, ele vai fazer circular essas substâncias que são secretadas aqui. Então não é que elas ficam ali. Como elas começam a funcionar com a ativação do chakra, no sentido de vibração, elas circulam por todo o seu corpo e as coisas acontecem. Daí que uma coisa que eu falei aqui na palestra, vamos falar coisa como um dos temas, que os chakras podem representar a plenitude do ser. Porque todo mundo vem para trabalhar esses 3 atributos de cima. Acaba o sofrimento. Surge o próprio mestre, ou mestra, estou falando mestre no sentido geral, tanto faz. Porque a pessoa, ela está acessada a todos esses princípios superiores. Vocês conseguiram pegar isso que eu estou querendo passar para vocês? Tudo é consciência. O ser humano, ele se perde ou ele se desarmoniza aqui por ausência dessas captações superiores. Aí, isso aqui vira uma tremenda confusão. Que vê os cabalistas falando disso aqui? Tetragramaton, ou a força das 4 palavras. Isso aqui é o Yod He, o Yod He, como a gente fala aqui. A força de 4 estados que vão acessar os princípios superiores. Quer ver o tarô nisso aqui? Quer ver o tarô aqui? Aqui eu já coloquei astrologia. Quer ver a astrologia? Vocês estão entendendo a zona aqui ainda? Está indo de boa? Ó, não são 4, todo mundo concorda que toda pessoa tem um pensamento, tem um sentimento, tem uma energia, tem um corpo físico. Se você pegar os 4 elementos, Deus é uma trindade. Trindade.
Em todas as religiões, todas, Brahma, Vishnu, Shiva, lá. Você projeta 3 forças aqui, que são 3 signos de ar, 3 signos de fogo, 3 signos de água e 3 signos de terra. Quantos tem aqui? 12. Quantos são os signos do zodíaco? Todos seres especiais se manifestavam juntos de energias sempre associadas a 12 pessoas, porque eles trabalhavam esse arquétipo. Mas aqui tem 3 energias, aqui em cima também, tem ou não tem? Então você pode colocar 3 energias associadas ao laríngeo, 3 energias associadas ao frontal e 3 energias associadas à parte do coronal, né? Então se você pegar 3 mais 3 mais 3, mais 12, mais Deus, 22. Os 22 arcanos maiores do tarô, as 22 letras hebraicas. Então está tudo associado, a gente só não vê. Então daí que você pode pegar os seus centros de força, tendo esse conhecimento, e trabalhar todas as associações. Quer ver a Kabbalah? O número raiz de hierarquias da Kabbalah. Se você pegar a árvore da vida, Malkut é a parte de baixo, a terra, e você tem 9 hierarquias de anjos em cima. Essas 9 hierarquias de anjos que estão projetados na árvore da vida, que anjos, arcanjos, principados, virtudes, dominações, potestades, tronos, querubins e serafins. Já não ouviram falar nisso? Então aqui, ó, são 9. São 9. Estão nessa parte superior. 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. Então se você pegar a árvore da vida, ela trabalha esses atributos. Quando você fala de anjo, você está falando de consciência que está em você. Daí que a gente entra de novo no início da atividade, aonde todos os princípios divinos estão em nós. A gente tem que parar de esperar que vai vir alguém salvar. Meu, salva-te. Esqueci agora o ditado. Ajuda-te. Como é que eu vou te ajudar se você não se ajuda? Isso está valendo mais do que nunca hoje, né? Então, está na hora da gente acordar para todos esses princípios, todas essas forças, todas essas realidades e fazer as coisas acontecerem.